botar o script. Começou. Vamos lá, rodando a vinheta para a gente começar o nosso semestre 2022.1. Tá encosta a porta? Aí. A vinheta. Tá indo, que travou aqui. Enquanto a vinheta não surge, nós vamos aqui apresentando. Meu nome é Dina Mara, né? Estou de volta a casa. Olha quem estamos aqui, diretamente do Salão Rosa. E para as nossas segundas, né, feiras ficarem cada dia, cada vez melhores, nós contamos também com a mediação da professora Maria José e a nossa colega Jéssica. Então, todas as segundas-feiras estaremos juntas aqui, recebendo o nosso convidado especial para falar sobre a temática, né? Que é o quê? Devido à demanda e às circunstâncias das nossas discussões, esse semestre, a nossa temática vai ser Introdução ao Polígono FEDAT. Panorama geral, hoje vai ser o título da nossa apresentação. Nada menos, nada mais do que o professor Hermínio Borges para fazer essa introdução. Então, para a gente dar início, né, nós teremos um roteiro novo, nós teremos participações, né, inéditas dos nossos queridos bolsistas, pesquisadores, né? Desde já faço o convite para quem tiver uma veia cultural, venham participar, né? Então, para isso, vamos chamar já a nossa vinheta, para depois a gente fazer a nossa introdução no novo formato. A vinheta aí, Jéssica! Roda aí! Né, Dina? Só lembrando a importância da participação oral e com câmara, né? Das reflexões, né, de todos acerca da temática, né? É muito importante. Isso. E como a gente se vira nos 30, né? Enquanto a vinheta não vem, como vocês estão aí, gente, voltando no nosso semestre, introduzindo, né? Como é que tá aí? Vão dizendo aí no chat. Gente, boa tarde. Dina, a Eliana tá tentando entrar, viu? Aham. Eu acho que as meninas estão para autorizar, né, Liz? Não chegou ainda aqui o convite, mas assim que chegar, a gente aceita. Eu acho que ela não tá aqui, em Portugal. E aí, Mazé, como você está por aí? Como se foi? Estamos bem. Retomando aqui na universidade também devagarinho as aulas presenciais, mas, gente, aqui tá devagar, quase parando, viu? Ainda é uma participação pequena ainda, né, dos grupos de estudantes, ainda muita gente pedindo para permanecer afastado, né, em relação à realidade aqui da universidade, né? Mas também voltando muito animada aí para o próximo semestre, né? Aqui o grupo cada vez mais forte, as temáticas cada vez mais interessantes, e agora, depois da pandemia, a temática tecnologias, ensino à distância, né? Cada vez, e metodologia à distância também, né? Cada vez mais necessária. Precisamos muito mergulharmos na discussão dessas temáticas, porque a gente viu, a pandemia mostrou aí essa necessidade, né? Então, aos pesquisadores aqui, nós vamos firmes junto com o MM nessas discussões. Exatamente, estamos juntos aqui. Eu acho que vai ser muito interessante, porque eu acho que a nossa organização de semestre em semestre, ela está tendo uma linha, né, do tempo, né, onde esse semestre a gente achou por bem, a partir até da apresentação da Silvia e da professora Ana Cláudia, né, a gente sentiu a necessidade da gente detalhar mais, trabalhar um pouco o que seria essa mediação à luz da sequência FEDAT e assim. Então, assim, não sei se vocês estão de acordo, não sei se vocês gostaram, falem aí no chat o que é que vocês acharam, né, sobre a temática, né? E aí a nossa best friend que está aí nos ajudando aí no suporte, né? Agora ela vai rodar a vinheta. Roda a vinheta aí, Jéssica.
Pronto, já comecei a dar o spoiler, né? Mas esse semestre a gente vai ter uma atração cultural e hoje nós vamos convidar, né, uma nova integrante que ela está aí na telinha aí do lado, né, Luana, né? Então a Luana, né, essa semana ela vai nos presentear, né, com uma atividade cultural. Então roda aí também e fica um convite para os demais participarem. Está aberto para quem tiver as habilidades culturais aí se apresentar também nos próximos encontros, né? Eu só sei bordar, ó. Eu só sei crochê. Vamos lá, Jéssica? Menina, que chique! Muito bom, né? Apesar que você não é ao vivo, mas maravilha. Muito bom, Luana. Muito bom. E eu espero que todos, né, que tenham interesse possam se cadastrar, entrar em contato com a gente, a organização do Multimeios, segunda Multimeios, né, Mazé, né? E aí vamos embora, que aí o tempo já está passando. E para isso a gente vai convidar nada menos do que o professor Hermínio, em homenagem a ele, né? Ele está aqui presente comigo, né? Aqui no cenário. Está presente de todas as formas aí, ó. É atrás, é do lado, todas as formas. É no slide. Nós temos até público, ó. Dani, Leite, entendeu? Né? Então, aqui, de uma forma bem intimista, nada melhor do que apresentar o polígono do próprio local, né? Que é o cerne dos nossas pesquisas, dos nossos estudos e assim vai. Então, para isso, nada. Eu acho que eu vou deixar o professor, acho que o professor é Hermínio, para quem não conhece, é o titular da FACET, da FACED, né? Professor
professor e coordenador do Laboratório de Pesquisa Multimeios, né, que conta aí com alguns 20 e poucos anos aqui, já de casa, no laboratório. E eu vou deixar aí um pouco, né, não vou estender a baladeira apresentando aqui não, porque eu acho que a gente já conhece e eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho também, e aí, de então, ele já introduz na temática dele. Tá certo, professor? Seja bem-vindo, né, para mais um encontro e a abertura do semestre, da segunda multimês. Isso aqui uma fala assim, que o tema é bastante curioso, porque eu acho que nem todo mundo conhece o seu significado, então está assim, querendo saber, né, essa relação aí, o significado do polígono FEDAT. Começar a segunda multimeios discutindo essa temática é muito bem-vindo. Pronto, então, boa tarde a todos. Pronto, então, esse semestre, como Dina falou, mas a gente vai dedicar a estudar o polígono FEDAT. Todo o arcabouço teórico que está por trás e que justifica a sua construção, aqueles alicerces que fundamentam o polígono FEDAT. Então, qual a razão a razão de nós pensarmos sobre o polígono FEDAT, né? Tá certo? Então, por que ele existe? Existe na pedagogia, tem, por exemplo, o triângulo pedagógico, né? Mas por que a razão do polígono FEDAT, né? Tá certo? Então, vou tentar explicar por que nós pensamos nesse polígono FEDAT. A razão, hoje em dia, e essa pandemia dos últimos 2 anos veio reforçar a formação de professores, né? Então, nesses 2 anos, se aumentou muito essas discussões de metodologias. Então, só o que se fala é sala de aula invertida, gamificação, ou gamificação, como queiram chamar, Kahoot, PBL, CBL, essas metodologias que estão aí, tá certo? E sempre me perguntam se a sequência FEDAT é uma metodologia, metodologia ativa, uma sala invertida, ou seja, o que é. E acho que é porque não entendem realmente o caráter do que seja a sequência FEDAT. As pessoas se esquecem de trabalhos da Escola de Formação de Professores, do ensino explícito da Escola Canadense de Professores, e essas concepções do polígono foi feita quando eu estava por lá, após uma reunião que tive com professores de computação. Tá certo? E tem coisas que para a gente são bem óbvias. Tem uns trabalhos recentes da corrente do Bissolé, que é da universidade onde eu trabalhei, tá certo? Do Clermont Gautier, tá certo? Que mostram que o papel do professor é muito mais importante do que as metodologias. E a ênfase que se dá são nas metodologias. Tá certo? O papel do professor para fazer a mediação pedagógica é muito mais importante do que a ênfase que se dá na formação docente de metodologias. Isso é um cacoete que vai se repetindo ano após ano, vai se inventando coisas, se inventando nome para coisas antigas. Me lembro que no começo do século, no final do século passado, o construtivismo era operante, era o must. Se você queria ser um bom professor, tinha que ser construtivista. Tá certo? Nos anos 50, nos anos 60, o must é ser skinneriano. Era a máquina de ensinar do Skinner. Então, tem filmes e filmes e filmes mostrando como é que a máquina de ensinar do Skinner funcionava. Tem uma entrevista clássica dele,
fazendo propaganda e mostrando como a sua máquina de ensinar era eficiente, usando tecnologias digitais, tá certo? Mas eles se esquecem do mais importante. Então, então, o que eu vou tentar mostrar para vocês é a minha visão do que seja modernamente a sequência FEDAT. Ok, então vamos lá, Jéssica, para o outro slide. Pronto. Então, nesse slide, a gente tem o que eu chamo de envolventes, é um ambiente de ensino. Você, assim, amarrar bem o que é a essência dos envolventes no ambiente de ensino. São professor, seus alunos, a sala de aula, chamada sala de aula ampliada, que é o ambiente, o milieu pedagógico, o milieu pédagogique, como fala o francês, é o ambiente pedagógico onde eles vão trabalhar, executar alguma ação. Tem a concepção de mediação, que na concepção bem vigotskiana é trabalhar a linguagem, artefatos, tecnologias, tudo isso em busca de 3 coisas importantes. Em busca de desenvolver o raciocínio matemático, o raciocínio lógico-matemático, tão característico do operatório formal desenvolvido, piagetiano. E, com o desenvolvimento do raciocínio, você vai trabalhar em busca de saberes e conhecimentos. Só o raciocínio não basta. Quer dizer, só você ser craque em xadrez, você tem um desenvolvimento do raciocínio muito desenvolvido. Isso não implica que você saiba matemática nem saiba escrever um texto. Mas você pode ser campeão de xadrez. Tá certo? Um jogador de sinuca, que ele tem uma habilidade, uma expertise de prever ou antever várias jogadas antes de avançar, ele tem um bom raciocínio lógico-matemático desenvolvido. Tá certo? Mas saberes e conhecimentos, eu não sei se ele sabe ou se são os adequados. Eu não sei se ele vai saber matemática, se vai saber conhecimento de física, de filosofia, sociologia, etc., etc., que são necessários para você ser um cidadão. Tá certo? Então, esses componentes envolventes, se juntar, que na realidade são 6, né? Você contar professor, aluno, sala de aula, mediação, raciocínio, saberes e conhecimentos, aí são seis envolventes um ambiente de ensino. Vai gerar, passa aí, Jéssica. Se espera, Jéssica, por favor. Pronto, pode passar, Jéssica. Vai gerar o que a gente chama de polígono, o polígono FEDAT, o polígono FEDAT. São os 6 elementos que eu falei: professor, aluno, sala de aula ampliada, mediação, raciocínio e o saber e conhecimento. Então, como é que isso funciona? Então, você pensar na dinâmica de uma sala, o professor com os alunos vão para uma sala de aula ampliada, como eu falei, pode ser um ambiente virtual, pode ser um ambiente presencial, ou pode ser embaixo de uma árvore, ou pode ser no campo, em algum canto. O professor escolhe os instrumentos de mediação que ele acha adequado para fazer a dinâmica da sala, para fazer a sala funcionar, e essa dinâmica ele escolhe utilizando linguagem, artefatos e tecnologia, e ele escolhe de modo que seja para ele o mais adequada possível. Então, ele escolhe essas metodologias diversas que existem aí, ou desenvolvidas, ou utilizadas, ou no mercado. Repito, não tem nenhuma mais recente do que a sequência FEDAT. Todas são do tempo do Bumba. Tá certo? Se você olhar, por exemplo, se você for olhar a sala de aula invertida, eu me lembro que o ambiente Educação à Distância, desenvolvido pelo Instituto Universal Brasileiro, em 1945, ele já usava a sala de aula invertida, porque os alunos iam fazer um curso de técnico em rádio, eles se inscreviam no Instituto, o Instituto mandava um material. Então, ele aprendia, tá certo, da forma inversa, como é a sala de aula. Então, essa é de 1945. Então, não tem novidade. Ao meu ver, a única novidade que tem dessas coisas é exatamente os trabalhos do Clermont-Gautier,
do Jean Bissonnet, lá do Canadá, da Universidade de Laval e da Universidade de Peluque, que fala desse papel do professor, tá certo? E é onde nós focamos com a sequência FEDAT. Então, para que esse arcabouço todo? Esse arcabouço todo, como eu falei, é para você desenvolver, no final do estudante, saber, conhecimento e, principalmente, raciocínio. Então, esse arcabouço teórico que vai trabalhar, que vai contemplar todos esses fundamentos desses 6 lados desse polígono, vão ser discutidos ao longo das apresentações da segunda multimídia nesse semestre. Então, aí tem uma série de arcabouços teóricos e de baseamentos teóricos que vão justificar esse trabalho. É bom destacar que, quando a gente coloca os fundamentos e postura fedatiana no professor, então nós estamos assumindo posturas, comportamentos, atitudes que o professor vai desenvolver de modo que a sala de aula que ele vai levar seus alunos rode de um determinado formato, de um determinado jeito. Sem a sequência, sem os fundamentos da postura fedatiana, obviamente vai funcionar do mesmo jeito. Desculpe, a máquina vai funcionar. Não sei se do mesmo jeito, com o mesmo rendimento ou com a mesma magnitude esperada. Tá certo? Na realidade, o que nós estamos pensando, como nós falamos nos fundamentos da postura fedatiana, é fazer com que o professor... Passa aí, Jéssica. Bom, esse artigo... Espera, Jéssica, volta aí, por favor. Isso vai ser fruto de um artigo que eu, a CM, Silvia, Jéssica e Dani estamos escrevendo, e vai fazer parte da tese da Silvia e da tese da Mili, que estão assistindo aí. Pode passar, Jéssica, por favor. Hermínio, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui sobre essa nomenclatura, sala de aula ampliada. Esse nome ampliada é um termo que se estende aos outros lados, do polígono. Por que esse termo ampliado? Eu fiquei meio em dúvida se é... Não, ampliada, mas é no sentido de que você não tem a sala clássica conservadora que você tem. Tá certo? Pode ser qualquer local que os alunos vão fazer algumas atividades. Jéssica, por favor, volte o slide. Tá certo? Tá certo? Então, por isso que a gente coloca ampliado. Pode ser qualquer local onde vai ter uma atividade de ensino. Essa amplitude, né? Essa amplitude que tem do conceito de sala de aula, né? Ela se amplia, né? Que pode ser vai da sala de aula conservadora até não sala de aula conservadora ou até não sala de aula. Você pode colocar os alunos para fazer uma pesquisa de campo, trabalhando com realidade ampliada, e nessa pesquisa de campo, com esse conceito de realidade ampliada, eles não necessariamente estão naquela sala de aula, estão na sala de aula, mas na sala de aula... Quer ver? Volta um pouquinho, Jéssica, o slide anterior, porque nesse conceito de sala de aula ampliada, a gente trabalha o conceito de... Tá aí, ó, lá embaixo você tem o conceito de virtual de Pierre Levy. Então, quando a gente trabalha esse conceito de sala de aula, é o conceito da virtualidade. Tudo aquilo que for possível ser realizado. Não realizado, mas tudo aquilo possível, passível de ser realizado. É nesse sentido... do Levy que a gente trabalha o conceito de sala de aula ampliada. Foi bom tu ter me perguntado, porque eu não me lembrei, porque eu tinha colocado o nome do Levy ali. E é interessante até porque realmente vem desse virtual, e que agora, como tu disse, que a parede não é mais sinônimo de barreira, né? A parede da sala, né? Ela agora realmente pode ter a parede ali, mas os alunos estão bem além a partir da internet, do virtual, né? Que falta é professor se atualizar ou se reformar. Vamos lá, Jéssica, por favor, passa aí. Obrigada. Pronto. Aí, nesse conceito que está aí, se você for, você pode também trabalhar, mas com sala de aula ampliada, onde você trabalha um conceito de mediação, onde não tem necessidade de ter o professor fazendo intervenção. Então, se você tirar o professor e transformar o polígono com 5 lados,
Então, a gente tem uma estrutura, como é feito o Instituto Universal Brasileiro, em 1945, ou como é feito hoje nos ambientes MOOC. MOOC são as educações abertas, onde não há necessidade de mediação. Tá certo? Você usa na mediação que eu digo de humano, tá certo? Sim, sim. É o conceito que você usa de linguagem, artefato e tecnologia. Então, a pessoa que concebe aquele tipo de ensino, aquele tipo de aprendizagem, sem necessidade humana, ele se vale de tecnologias e constrói o ambiente onde não precisa ter aquela intervenção do professor naquele momento. Isso é utilizado muito. Hoje em dia, aqui no Brasil, é utilizado nas escolas 5S ou nas escolas... Lá no Canadá, eles usam muito. Oi, Marcelo, fala. Professor, está me ouvindo? Estou sim, pode falar. Pronto. Quando o senhor coloca essa mediação, o senhor começou falando da questão do papel do professor, ele é mais importante do que as metodologias, certo? E analisando da perspectiva FEDAT, implica que esse ato de mediar, necessariamente, ele precisa do professor, é isso? Sim, não diretamente, mas sim. Tá, mesmo que você trabalhe nos MOOCs, é alguém que montou aquele ambiente de ensino, sem ter a mediação do humano. Por exemplo, Marcelo, quando você pega um piloto de avião, que ele vai aprender a descer no aeroporto que ele nunca foi. Então, nesse aeroporto que ele nunca foi, ele vai para uma cabine, se coloca um software lá e ele fica treinando com as possibilidades, os eventos que podem acontecer numa decolagem naquele aeroporto. Aí você não tem um humano para fazer mediação, mas para fazer mediação e intervenções em tempo real quando for necessário. Quem pode fazer isso, às vezes, é o computador. Mas isso foi planejado, foi construído, foi configurado por um humano. Entendi, tá certo? Entendi. Então, o que se faz... Eu já levei já encheram muito meu saco aí na Faculdade de Educação, porque tinha uma pesquisa que eu coordenei, Marcelo, no começo do século, acho que 2004, 2005, 2007, por aí, que a gente estudava que ferramenta, que instrumentos eu podia colocar tecnológicos, de modo que reduzisse a necessidade de intervenção de um professor. Pronto. Foi um projeto de 98 que eu fiz com a Unifor, chamado como é que era? Acho que era o Telecadi, não me lembro. É um projeto que nós fizemos juntos, era um projeto bancado pelo CNPq francês, o CNRS, os recursos vieram de lá, tá certo? E a nossa proposta nosso projeto e objetivo era dizer que tipo de ferramenta, que tipo de aplicativos eu posso desenvolver de modo que eu elimine a necessidade mais possível de o professor estar presente naquela atividade. Tá certo? Nós construímos, para fazer isso, nós construímos uma série de bonecos, o Fedatinho é um exemplo dele, que nós chamávamos de personas. Então, nós assistimos, o professor ia dar aula, nossas aulas, essas aulas eram assistidas pela equipe, e a gente fazia personas ou personagens que representassem aquele estilo do professor de dar aula. Então, com aquilo, a gente ia colocar um pouco de inteligência artificial e ver o que é que poderia fazer em termos de instrumento tecnológico, tá certo? Quando eu cheguei com essas ideias na Faculdade de Educação, quase arranco o restinho dos cabelos que eu tinha, porque eu dizia que o objetivo da gente era reduzir o número, a necessidade de professores, tá certo? E não era o contrário. Eu não conseguia enxergar que para você montar um ambiente desse, você precisa de muito mais gente experiente em metodologias, tá certo? Tá certo? Em propostas de ensino, do que você não imagina. Da nossa disciplina de educação à distância, quando a gente monta, nós temos pelo menos 6 pessoas participando da montagem, da construção da disciplina. Para depois que chega no consenso, que aquele objetivo, aquele aplicativo é fechado e é colocado. Tá certo? Então, eu respondi, Marcelo?
Respondeu, professor. Não, Eu só queria... Respondeu. Eu só queria que o senhor explicasse aqui, eu estou no polígono, o porquê que a mediação ela tá distante do professor, né? Mas isso foi proposital ou não tem? Mais ou menos. É para a turma não... É porque... Mas é que essa distância aí é porque tu está muito com matemática na cabeça. Aí não tem métrica, não. Não tem distância. Tá certo. Isso aí não é métrica, é espacial. Tá certo? O fato de estar ali não quer dizer que esteja longe, não. Quer dizer, significa que está ao alcance dele. Tá certo? Entendi. Então, é a tal história, Marcelo. Quando tu vai, por exemplo, quando tu vai com uma determinada pessoa, como tu vai fazer um piquenique, digamos, lá na praia de Iracema, ou seja, leva a tua barraca, leva a tua comida, essas coisas todas, tá certo? Então, tu tem você e os acompanhantes, e você tem para colocar no carro, se tu for farofeiro, todo aquele conjunto de objetos ou de utensílios que vão compor o farofeiro. E você escolhe o que você quer. Não é assim? Sim. E nesse caso, nessa analogia, na metáfora que eu estou falando, a sala de aula ampliada é o carro que tu tem. Então, o pessoal vai para o carro, aí tu escolhe, como tu é farofeiro, que seria a mediação, tu escolhe o que tu vai querer pegar para colocar no carro e levar. Perfeito. Uma das coisas que você não pode esquecer, se for para a praia nordestina, é o protetor solar. Hermínio, então, entendeu? É mais ou menos nesse esquema, mas aí não quer dizer que seja. Mas a gente colocou bem mais afastado para as pessoas entenderem coisa, é o professor. E essas metodologias diversas, que todo mundo dá ênfase nela, e não no professor, tá certo? Ela é um utensílio que o professor vai utilizar. Veja, nos exemplos que eu dei hoje no começo, eu falei no Skinner. O Skinner, tá certo? O comportamental, você pode trabalhar como método para usado para fazer sua medição. Bota o pessoal para decorar um bocado de coisa, você escolhe. Você escolhe o que você quiser, o que você acha que seja mais adequado para aqueles alunos naquele momento. Tá certo? Então, essa é a ideia. Hermínio, você me permite, desculpa a sua palestra, eu atrapalhando, gente, mas é porque quando o Hermínio fala, assim, eu acho que o Hermínio tem uma mente, assim, realmente tão à frente quando ele fala do pessoal da Faculdade de Educação, criticando, né, a questão dos professores, e dessa mediação, né, Antônio, que ele falou que a mediação não necessariamente é o professor, mas é todo o material preparado, né, Hermínio, que você estava se referindo. E eu lembrando, assim, eu tive chance de participar de um evento que tinha uma diretora, assim, acho que de um grande centro de educação à distância do Japão, me parece que um dos mais antigos. E ela falava, Hermínio, lá do modelo exatamente esse, né? Ela disse que esse centro de educação à distância lá é um prédio enorme, de vários andares, e você não tem professor dentro desse centro de educação à distância. E tem muitos alunos, ela disse que as salas chegam a ter 50 alunos. E aí, cadê professor? Não tem professor. Ela disse que lá os alunos vão ao centro para acessar os materiais, mas tudo que eles precisam estão nas bases dos sistemas. Eles basicamente não conversam com ninguém. Tudo é disponibilizado para eles nas plataformas, né? Plataformas, materiais didáticos, está tudo posto, eles trabalham com o mínimo de recursos humanos, e ela disse que esse centro é o centro de maior qualidade de ensino à distância lá. Então, eu acho que quando você fala isso, olha como vai de encontro que você já faz há tempo. E eu achei muito interessante. Eu lembro, quando ela estava falando, alguém na plateia perguntou se isso não era muito frio, cadê a contextualização, né, que ficava muito só nas marcas. Ela disse, não, pelo contrário, a gente tem uma grande contextualização, porque lá eles tinham equipes que ficavam gravando conteúdos, né, das variadas áreas diretamente em campo. Por exemplo, tinha um terremoto, as equipes gravavam videoaula diretamente em campo, mostrando o que estava acontecendo, trazendo aquelas gravações e relacionando aos conteúdos. Né? Sei lá, tinha os eventos, era uma batida de trânsito, eles visitavam e gravavam e relacionavam aos conteúdos. Então, assim, não, pelo contrário, nossas aulas são altamente contextualizadas, porque a gente tem essas gravações, mas tudo, o aluno basicamente não tem acesso a professor.
há todo um conjunto de materiais muito bem planejados. E aí, só assim, parabenizar, porque sua visão, né, é sempre além. E ela falando que é um dos grandes centros de ensino à distância lá, né, de muito sucesso. Então, estamos aí nessa visão, né, Mimi? Mais ou menos, viu? Coisa que você falou Tentando, né? Tem coisa que você falou do japonês que eu não acho muito interessante. Não. Bem. Quando você vai trabalhar, o problema que eu acho mais importante é que a gente vai para o ambiente escolar é para formar cidadão. Você não forma um cidadão ele isolado do mundo, não. Você forma um cidadão quando ele precisa se sentir incluído numa determinada comunidade, para ele realmente ser um cidadão. Tá certo? Se você não faz, eu não sei se eles fazem isso. Tá certo? Tá certo? Esse é o ponto que eu acho que eles precisam. Não sei se eles fazem, porque eu não conheço, mas veja bem. Então, quando a gente vai trabalhar no ambiente, na sala de aula, com a proposta de FEDAT, o que a gente promove muito é exatamente a discussão entre pares. Pares que eu digo, não é dois alunos com duas pessoas, pares, semelhados, né? Tá certo? Troca de opinião, troca de ideia, até o que for. Tá certo? Promover essa interação entre os pares e criar um sentimento de comunidade, de grupo, que ele está inserido no grupo. Isso eu sentia muito, eu tinha muito esse sentimento, mas quando eu entrei na universidade. Quando eu entrei na universidade, eu tinha minha turma. Eu entrei na turma de engenharia de 68. 60, eu acho que foi. Faz tanto tempo. Tá certo? Então, até hoje, nós conhecemos nossos colegas de turma. A gente tinha um sentimento de turma muito forte, muito arraigado, sabe? Tá certo? E com a ditadura de 64, a primeira coisa que eles fizeram em 72 foi acabar com a forma de ensino de turma e colocar semestral exatamente para separar esse sentimento de turma. Então, você não tinha turma, tinha um semestre. Você é de que semestre? Semestre tal. Tá certo? Mas não dizia que você era de turma. Eu sou da turma de 68. Não. Tá certo? Porque você não tinha mais uma estrutura dos alunos daquela turma toda. Tá certo? Mas lá ela disse que tinha as turmas, que por sinal as turmas cheias, só não tinha professor presencial. Eram as turmas acessando os materiais entre si, salas muito cheias. Não sei como é que não precisa. Agora, eu não entendo nela, porque sala é muito cheia. Porque se ela não precisa do professor, ela não precisa da sala. Cada qual pode ficar nas suas casas e fazer seus trabalhos. Esse é um ponto que eu não entendi, porque ela fala salas muito cheias, ela pode ter de turmas muito cheias. Turmas, acho que sim. Pode ser, você pode ter sido, porque quando ela fala salas muito cheias, significa que está na sala de aula. Tá certo? Mas nós tínhamos umas coisas parecidas disso, mas isso para nós aqui no Ceará não é novidade, não. Por exemplo, não sei se tu foi aluna do Teleensino, mas a Eliana que está aí foi. Tá certo? O Teleensino que foi criado aqui no estado do Ceará em 1974, foi junto criada a TV Educativa Canal 5. Eu fui, professor, fui aluno do Teleensino. Pronto, Marcelo, aí você não me deixa mentir sozinho, Marcelo. O que é que acontece? É que no sistema Teleensino tinha salas cheias, tá certo? E não tinha professor, tá certo? E tinha uma proposta muito boa. Veja como é que tinha. Tinha as aulas hoje, a aula de hoje começava assim, tinha uns momentos que era uma aula de contextualização, tá certo? Então aparecia uma história, aparecia uma coisa, não era assim, Marcelo? Então tinha aula de contextualização e em seguida tinha aulas específicas. Então, a partir daquela aula de contextualização, eles tinham aula de português, aula de matemática, aula de ciência, etc. Tá certo? E não tinha professor. O que tinha era o dinamizador, chamado orientador de aprendizagem, OA, que fazia dinâmica na sala de aula, mas não tinha professor. O papel dele não era tirar dúvida. O papel dele não era ensinar matemática. O papel dele era um organizador daquela turma, um dinamizador daquela turma. Tá certo? Ele não precisava ter conteúdo de nada, simplesmente ele precisava saber como dinamizar a sala. Então, esse é o modelo que a gente tinha em 74, que foi universalizado em 94 no governo Ciro Gomes e foi abandonado em 2004. Então, é um modelo que a gente tinha.
E foi fruto, e foi a parte teórica disso, é uma proposta totalmente piagetiana, e foi construída, elaborada pelo professor, como é o nome? Gerardo Campos. E a dissertação dele de mestrado foi feita aqui na Faculdade de Educação. Eu não sei quem orientou o Gerardo Campos, eu não sei exatamente, eu sei que ele terminou no nosso programa de pós-graduação. Então, essa é a ideia. Então, se você tirar aquela parcela do lado esquerdo, você tem hoje os famosos MOOCs. Tá certo? Vamos lá, Dina. Então, passa aí, Jéssica, por favor. Então, o que é que a gente quer? A gente quer formar cidadão que tenha raciocínio elaborado, sofisticado, que consiga juntar uma palavra com a outra e que tenha saberes e conhecimentos. Conhecimento, isso tudo vai ser discutido, como eu falei, lá na frente. Tá certo? Que dá origem a um princípio chamado da gambiarra, que a gente explora na sequência da FEDAT. Tá certo? Pode passar, Jéssica. Então, pronto. Eu não passei. Não, pode voltar. Por favor. Pronto. Então, veja. Então, qual é o princípio aquele princípio dos fundamentos e postura fedatiana? Isso aqui está explicado mais ou menos como é que seria. Tá certo? Normalmente, você tem o ensino tradicional, onde você apresenta um problema para o aluno resolver e você que só quer saber depois como é que ele encontrou a resposta ao problema colocado. Tá certo? Você manda o aluno ler um livro e depois você pede o aluno para fazer o resumo daquele livro que você pediu para ele fazer. Quando muito, você pede um resumo expandido. Então, essa postura conservadora, que a gente chama de postura do ensino clássico, do ensino tradicional. Então, quando a gente fala da postura fedatiana, a gente está pensando outra coisa. A gente está pensando que quando você vai... A gente está pensando... Usa o seguinte princípio. Para mim desenvolver inteligência, para mim desenvolver saberes e conhecimentos, se a gente acredita na ciência, uma boa saída, a meu ver, e pela sequência FEDAT, é isso que a gente pensa, uma forma de você ver é pensar aquele aluno como se ele fosse um cientista daquela área de conhecimento. Tá certo? Isso não é invenção minha, isso é invenção de dois matemáticos, Vala-me Deus, é o Pulia e o Lakatos. Tá certo? Então, o que eles falavam eram essas coisas. Então como é que seria transformar? Então, como é que nós, na sequência FEDAT, nessa postura fedatiana, como é que nós enxergamos que deve ser a dinâmica da sala, aquela sala ampliada? Então, o professor vai se valer de ferramentas, aparatos, linguagens, tecnologia, aparatos e linguagem, na linguagem de Vygotsky, e com isso ele vai escolher alguma metodologia que ele acha adequada para realizar aquela sala funcionando dentro do que ele quer como objetivo final de ensino. Então, se a gente pensa que aquilo ali é uma sala de aula, a ideia é transformar aquele estudante, ao invés de ser um estudante reativo, ser um estudante proativo, porque nessa imagem da esquerda, a pessoa é reativa. Você dá um negócio, tipo assim, mas acontece 5 mais 6. Então, eu jogo a Mazé. Eu não preciso que a Mazé reflita, eu quero saber que a Mazé me dê uma resposta. Aí chega situações, isso eu vivenciei muitas situações aqui na época de estudante, que tinha um professor desse tipo, e isso acontecia muito na minha graduação, principalmente nas engenharias. A gente descobria o livro que o professor adotava como sendo de cabeceira, porque ele adotava um material de leituras, ele adotava um livro de cabeceira para apresentar os problemas nas provas ou nos exercícios. E a nossa tarefa é descobrir o que é que ele usava. Aí, na conversa com colegas passado, anterior, etc., a gente acabava descobrindo. Quando descobria, tá certo? Como nós podíamos, nas provas, fazer consulta, tá certo? Então, a gente fazia as consultas
e descobria que aquele problema ele tirou daquele livro tal, que tinha uma resposta lá na página tal. Pronto. Aí ele botava a situação para a gente descascar, como ele queria uma resposta, na página tal tinha uma resposta. Eu botava exatamente como está escrita a palavra prova aí. A gente botava um quadradinho e botava a resposta dentro a resposta dentro do quadrado do retângulo. Pronto. Ficavam satisfeitos. Mas, voltando para Lakatos, voltando para a Polia, se a ideia é transformar aquilo, só que Polia pensava isso para matemática. E nós não pensamos isso só para matemática. Por isso que Lakatos e Polia não evoluíram para as outras áreas. Eles focaram na matemática, porque já é um mundo, tá certo? Então, eles não tiveram a sorte que eu tive de ir para a faculdade de educação, onde eu pude expandir. Se eu tivesse ficado na matemática, eu estava igual a Lakatos e Polia, focando aqueles problemas de matemática que são, digamos, insolúveis. O problema de ensino e matemática é um problema com os matemáticos, é praticamente insolúvel. Não quer dizer que a matemática seja ruim de ensinar, não. É ótimo. O problema é você convencer os quase deuses que aquilo que ele está fazendo não dá certo. Ele precisa modificar. Então, isso não é fácil. Então, o que o Lakatos e Polia diziam era assim, olha, o que você tem que fazer é transformar aquilo como sendo um milieu científico, um ambiente científico. Aí, como é que ele faz? Como é que a gente faz? Assim, pensa como é que o cientista funciona, ele tem um problema, aí então ele vai pegar o problema, vai pensar o problema, vai amadurecer, e depois ele vai encontrar uma resposta satisfatória, e depois ele vai sofisticar a resposta, vai refinar a resposta que ele deu, se for numa indústria, reduzindo os custos, de modo que tenha o produto final. É assim que você faz no carro, você tem um modelo, você prototipa, tá certo? Bota o bicho, faz a construção, faz os testes, depois tira o que aqui não precisa para reduzir o custo. É assim que é a essência da postura fredatiana, tá certo? Ou seja, a postura científica. Passa, Jéssica, por favor. Eu vou dar uns exemplos. Os exemplos daquele professor tradicional. Esse exemplo aí está na tese do Rogério. Na realidade, não é que o Rogério sabe que esse exemplo que eu estou dando é o exemplo que deu origem à tese do Rogério. Por isso que eu disse que eu ia falar dele, Dina. Se lembra? E simples. Essa construção que eu fiz, não está aí, não tem movimento, mas eu usei um software de geometria dinâmica. Tá certo? Então, eu fiz uma construção, todo mundo sabe o que é um triângulo, e que o triângulo tem 3 ângulos internos. Aí eu construí um triângulo, mandei o computador medir os 3 ângulos internos e mandei somar. Então, o primeiro dá 180, 0,9, o segundo dá 180, 14, e o terceiro dá 180, 10. Pronto. Aí, com isso, com esse experimento que eu fiz aí, eu consigo mostrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo chega bem pertinho de 180 graus. Tá certo? Mas não é 180 graus. Chega bem pertinho. Passa. Não é menos, nem é igual. Passa. Sempre acima de 180 graus. Se você está certo? Pronto. Aí, exatamente, num certo sentido, é como as pessoas trabalham o ensino com as tecnologias digitais na educação. Os TDE, os TEDs, que também chamam tecnologias educacionais digitais, tá certo? Aí eu não sei qual o termo mais adequado, mas se usa sempre essas duas expressões. Veja, esse é o tipo do cara do exemplo do professor conservador. Você não reflete. Você faz 2, 3 construções, aí em cima, por exemplo, quando você vai trabalhar com essas tecnologias, normalmente as atividades que são postas são assim. Construa um triângulo, meça os ângulos internos de um triângulo, repita de novo. O que é que você pode ver? Pronto, está aí o que é que o estudante viu. É isso que ele pediu. O estudante errou, obviamente, na construção, mas foi isso que ele viu. Tá certo? Ou seja, é exatamente o exemplo típico de uma construção usando tecnologia, ou usando ou não usando, de forma inadequada, está na forma extremamente conservadora. Vamos lá, Jéssica, passar o segundo. Passar o próximo. Pronto, essa pessoa que está aí, eu não sei quem é.
Eu acho que é a Milena, né? Quem é a Jéssica? Tem que adivinhar aí quem é. Hein? Tem que adivinhar quem é. Quem se achar aí, quem se achar que é para ser. Pronto. Então, veja, isso daí é uma unidade de um curso, de uma disciplina de educação à distância, realizada a modalidade à distância, tá certo? Que você vê como é que essas coisas são montadas, já usando agora a postura fedatiana. Veja, como é que isso funciona? Aquela postura que eu dei do cientista. Ser parte de uma situação, de um problema, que não precisa necessariamente ser perguntando o que é, mas é um problema. Ó. Nesse bloco, ou nessa unidade, a gente vai abordar a educação à distância na Faculdade de Educação. Ou seja, esse é o problema que é colocado. Esse é o tema que a gente vai investigar. Aí diz, olha, tem material que nós recomendamos. O material não está invisível, então você tem que ter iniciativa de clicar em algum canto para buscar o material, mas não está lá na sua mão, como está lá no Japão, mas ele está lá à disposição para você pegar. Então, você tem que ter sua autonomia. Você tem que ter a coragem de ir apertando o botão, tá certo? Para poder você dar flexibilidade no seu raciocínio. Então, isso é uma proposta fedatiana. Tá certo? Então, isso é colocado numa proposta. Em seguida, participo do Fórum Invertido, que também é uma proposta fedatiana. O que é um Fórum Invertido? Normalmente, o fórum tem uma pergunta e as pessoas vão respondendo. No nosso caso, para desenvolver a autonomia do estudante, porque a gente sabe que o aluno, quando vem fazer essa disciplina, ele tem uns 22 anos de idade e ele tem... Dino mudou o penteado, ó. Ele tem, mais ou menos, um aluno que está aqui deve ter... Milena, tu tem quantos anos, Milena? Por aula. Olha aí. A Milena deve ter uns 21, 22 anos. Tá certo? Então... Professor, oi? A Milena não está aqui agora, ela precisou sair porque ela vai ter aula agora no horário de 4 horas, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso, né? Pronto. Aí, o que é que acontece? A Milena, com 22 anos, essa é uma das primeiras disciplinas que ela vai fazer que seja 100% à distância. Então, ela tem um background de 5, quando a gente começa a entrar na escola, hoje em dia é mais cedo, mas com 4, 5 anos, de 5 até 22 são 17 anos de idade, são 17 anos de vida, trabalhando na modalidade presencial, na modalidade do ensino centrado no professor, porque o ensino nas escolas tem aquele professor que está lá o tempo todo, por mais metodologia que ele utilize, tem a presença física dele lá dentro, tá certo? Então, isso impacta no ensino explícito do Clermont, isso fica bem claro, tá certo? Aí, ele chega. Então, o que a gente precisa fazer com que eles sejam reflexivos, com que eles se sintam autônomos e que eles tenham iniciativa. A maior dificuldade da iniciativa é isso que os nossos alunos, os nossos formadores inventaram de fórum invertido, que é quem vai fazer a pergunta não é o professor, nem os formadores, não é a equipe de professores. Quem vai fazer a pergunta sobre as leituras que ele fez é ele mesmo. E vai esperar que os colegas respondam as perguntas que são sendo feitas por eles. Então, isso cria um espírito de grupo, de comunidade, e eles tá certo? E a avaliação disso aí, segundo a tese da Viviane, é quanto menos os professores intervirem, melhor é a avaliação. Pronto. Aí depois ele tem que fazer o resumo, etc, etc. Essa metodologia é sala invertida, ou que é uma variante da sala de aula invertida, que é a metodologia ativa. Então, o que é que nós fizemos para essa unidade? Nós pegamos a postura fedatiana e fomos atrás das ferramentas de mediação que nós achamos adequadas para colocar nessa unidade. Então, essa é a grande diferença. Ou seja, a sequência FEDAT não é nunca, jamais, never, uma metodologia ativa. Pelo contrário, ela se vale da metodologia ativa para fazer a sala ampliada funcionar. É isso que a gente fez. Então, tem outras unidades que eu não mostrei, mas em outras unidades a gente escolhe
às vezes, uma forma tradicional, tá certo? De trabalhar. Então, dependendo da unidade, a gente faz esse. E outra coisa, o que está aí não é fixo, não é fixo, como são os cursos da universidade aberta. Isso muda, se houver necessidade, o professor muda o material para adaptar para o que a turma está querendo. Então, veja, essa é a postura ferdatiana. E, nesse caso, repito, a postura ferdatiana, ela se postou numa ferramenta de mediação que nós chamamos sala invertida, que é uma variante de sala de aula invertida. Tá certo? Ou seja, nós já estamos criando outras formas de metodologia ativas que não é ainda no contexto que o pessoal trabalha. Tá certo? Então, é essa forma que a gente tem de fazer essa máquina funcionar, esse polígono funcionar. Pronto, vamos lá. Professor, até a Ana Lúcia está perguntando aqui, quem valida a qualidade das perguntas e respostas no fórum invertido? Nós, e o grupo. Tá certo? Veja, no final, como tem professores, a gente precisa da nota. Então, a validação final é feita por nós, mas nós fazemos 2 autoavaliações dos estudantes. Uma, no final, eles fazem uma autoavaliação deles. Na verdade, aí nesse curso, nós fazemos, na realidade, 3 autoavaliações. Tem dessas unidades nesse curso que a gente cria uma oficina de memes. Tá certo? É o que está na moda. Né? Nessa oficina de memes, eles constroem memes. E, incrível que pareça, mas a construção dos memes feito por eles, se você olhar o que eles fizeram, é exatamente uma autoavaliação da disciplina. Eles estão dizendo o que é, e dizem com todos os desenhos, não é com todas as letras, não. Com todas as imagens, eles fazem a autoavaliação da disciplina. Então, a gente se autoavalia aí com eles. Aí, depois, eles fazem uma autoavaliação. Tá certo? Utilizando o que quiser. Qualquer tipo de imagem que ele queira fazer. Qualquer tipo de mídia. Vídeo, som, o que quiser. Tá certo? E, na realidade, a Milena, que ela não está aí, eu posso falar mal dela, incentiva o pessoal a fazer mídia que não seja escrita. Porque ela gosta muito desses recursos visuais, né? Porque você sai do senso comum. Você vai para o não-sense. Então, pronto, é isso que está. E, no final, tem essa autoavaliação deles, que eles vão dizer como é que estão. Aí é feito dessa forma que eu falei, qualquer mídia que eles digam. E tem uma outra que é simplesmente uma tabelinha. Que a gente bota a tabelinha que a gente fazia, Dina, acho que da tua época, a gente fazia isso no Teleduc. Botava assim, eu não me esforcei muito, não. Eu acho que minha nota é 5. Aí tem lá o 5. Aí ele marca lá, minha nota é 5. Eu sou o bam, me esforcei, fiz tudo direitinho, minha nota é 10. Pronto, ele bota lá o 10. Pronto. Normalmente, a avaliação dos alunos é mais rigorosa do que é feita por nós. Tá certo? Pronto, então vamos lá. Passa aí, por favor. Pronto. Então, daqui para frente, eu vou falar da sequência FEDAT, que é uma coisa que vocês já sabem. Então, o que é a sequência FEDAT? Para quê? Então, ela é proposta de ensino, metodologia meia científica, eu não sei. Tá certo? Mas eu sei que é a ferramenta que a gente pode trabalhar o professor para mudar comportamento, postura, atitude. Tá certo? Ela pode passar. Pode passar. Eu acho ótimo esse slide, Hermínio, porque ele traz para a gente realmente essa reflexão de que é muito difícil enquadrar as coisas, né? As coisas são tão amplas que não dá para a gente enquadrar, é uma dificuldade, né? Eu gosto desse slide demais. Bom, então, isso eu já disse, a grosso modo, na realidade, ela é baseada no meio científico, fazendo a transposição antropológica ao ambiente de ensino, que esse problema talvez seja do chinês. O que o Chevelar fala, a transposição antropológica do didático. Você tem um saber científico, tá certo? Como é que você bota esse saber a ensinar? Quer dizer, na realidade, o Brosseau dizia que é o savoir scientifique e savoir enseigner. Tem um saber científico e saber a ensinar, que são coisas distintas. E o Chevelar dizia que para sair desse saber científico para o saber a ensinar,
você faz uma teoria antropológica do didático, você faz uma transposição desse saber científico a saber ensinar. Então, essa transposição é que é a dificuldade. Esse gap que está entre uma coisa e outra é que dá uma dificuldade. Então, na realidade, veja assim, a coisa é bem simples, mas não quer dizer que seja simplista e seja fuleiragem, na linguagem do cearense. Tá certo? Você parte de um problema, tá certo? Você debruça no problema, você responde o problema, depois você sistematiza o modelo que você criou quando apresentou a sua solução, o seu problema. Então, isso é a sequência FEDAT. Na linguagem matemática, um problema amadurece, tá certo? Você vai se debruir para fazer a maturação, você vai procurar a solução e depois você vai sistematizar, que todo modelo precisa ser sistematizado para ser otimizado. Pronto. Então, essa, essencialmente, é a postura fedatiana que está. Agora, como é que... Agora, isso é em linhas gerais, mas como é que isso funciona na prática? Funciona com vários princípios, com vários axiomas que ela se baseia. Uma delas é típica da... A Mazé está querendo salvar o mundo, tá certo? Aí o que é que a gente faz? A gente pega, mas esse teu modelo, aplica nessa situação, vê se dá certo. Tá certo? Ou, tu já testou isso nesse caso? Tá certo? Na linguagem piagetiana, é você tentar desestruturar. Se a pessoa está com aquela coisa estruturada e você sabe que ela não vai muito, muito longe, você usa perguntas que desestruturem o raciocínio que o estudante está montando. Obviamente que você não vai ser na modalidade de TV, te vira. Não, vai ser tudo supervisionado e orientado. No nosso modelo de MOOC, que nós estamos fazendo, que é o modelo da tese da Dani e na tese da Jéssica, que é uma tese conjunta, então, esses conceitos vão trabalhar muito dentro desses ambientes. Quer dizer, tá certo? Que tipo de perguntas, que tipo de insights eu posso jogar para o aluno para ele refletir e avançar? Ou refletir e voltar? Tá certo? Porque, na realidade, ninguém nunca volta. A gente faz meia volta e avança, né? Tá certo? Meia volta e avançar é você recuar. Né? Mas, então essas questões como é que eu vou fazer isso em ambientes, no caso das duas que eu citei, como é que eu vou fazer isso no ambiente tipo MOOC? Que tipo de assistência eu tenho que dar ao estudante de modo que ele possa avançar, que ele possa ser instigado a fazer. Então, aí tem uma série de ferramentas tecnológicas que você pode lhe ajudar enormemente. Uma das que o grupo está estudando muito, que a Jéssica adora, a Dani, e a Fernanda e o Delmiro, que gostam muito, é o chamado H5P, que permite você dar interação no vídeo, tá certo? Numa construção que você faz dinâmica, de geometria, a gente pode fazer essas construções e dar interações em tempo real. Ou seja, você agrega tecnologia, mas não é tecnologia pela tecnologia. Você agrega tecnologia, mas fundamentalmente com mediação pedagógica por trás. Porque isso é o diferencial. Não é as metodologias que são essencial. Tá certo? E o exemplo clássico que a Mazé gosta é o seguinte: não existe um carro ruim, existe piloto ruim. Porque não adianta você botar um carro ruim no carro bom no piloto ruim, porque aquilo ali não vai dar um bom resultado. Pode ser até que desse os outros por tudo ruim. Tá certo? Só dá o melhor resultado é um carro bom com um piloto bom. Segunda possibilidade que eu vejo é um piloto bom com carro fuleiragem. Pode ser resultado bom. O Ayrton Senna era useiro e vezeiro de pegar um carro fuleiragem, tipo aquele da Lotus, e ser campeão mundial. Ele fazia a diferença. Agora, você pegar um carro bom com um piloto ruim, não sei se sai alguma coisa, e um carro ruim com um piloto ruim não sai nada. Tá certo? Então, o piloto funciona como sendo o cara que vai fazer mediação. E o carro são as ferramentas de mediação que estão lá disponíveis. Pronto. Então, vamos lá, Jéssica. Esse slide... Aí tem slide repetido, Jéssica. Pronto. Então, em que se baseia? Tem um retrato dos gurus da gente. Pode pular, isso eu já falei, né?
Pode pular. Eu já falei isso também. Pronto. Então, a sequência de verdade que a gente está falando, ela tem os 4 gurus da área de matemática. Se você for lá, eu já falei deles, do Lakatos, do Polia, são aquelas de transformar o ambiente, no caso dele era matemática, num ambiente de pesquisador, como se fosse matemático. Aí não adianta ele chegar e dizer, poxa, mas matemática é difícil pra caramba. Matemática é difícil pra caramba e mesmo. Agora, tem que respeitar, como dizia Piaget, o grau de desenvolvimento cognitivo do estudante. Somar, resolver a equação x mais 1 igual a 3, quanto é x, para todos vocês aí é trivial, mas para uma criança, para um adolescente de 12, 13, 14 anos, que está iniciando o operatório formal, isso pode ser uma dificuldade bem grande. Porque ele está vindo da aritmética. E a grande dificuldade que as pessoas precisam entender é que a grande dificuldade que os alunos têm com a álgebra é um ato executivo. Desculpe, a aritmética é uma ação executiva. Te dou isso, me diz o que é. Já a álgebra é um ato de reflexão. Eu te dou uma situação e peço para você analisar, achar características, achar propriedades daquilo. Então, é um outro momento, por isso precisa trabalhar em estágio diferente. Então, são esses dois, e tem o Arendt e o John Brauer. Por que esses dois são importantes? Porque eles são, sem saberem, piagetianos. A matemática, ela tem umas correntes de fundamentação, e uma delas é o intuicionismo. O intuicionismo é aquela que você tem intuição e constrói. Ou, noutra palavra, que também chamam de construtivismo. A gente chama na matemática também de intuicionismo ou construtivismo. O construtivismo do Brauer e do Reit, se você jogar o que eles pensavam do ponto de vista de lógica matemática para ensino, nada mais é do que o construtivismo piagetiano. Então, esses são os gurus que eu gosto de trabalhar. Então, ela se baseia nesses, e pode passar, Jéssica, por favor, e se baseia fundamentalmente, aí você, depois de uma visita à França, ela se baseia fundamentalmente. Professor, o microfone está desligado. Repete aí. Eu apertei sem querer com o mouse. Foi, o senhor estava aí em que se baseia. Volta aí, dá um replay. É isso aqui, né? É aqui, né? É, o senhor estava falando que se baseia, né? Aí começou a falar. Um passeio na França, professor. Começou assim, você vai um passeio na França, e aí? Sim, era. Pronto, uma das coisas que eu conheci, eu acho que eu aprendi muito na França, foi saber que Paulo Freire existia. Tá certo? Ele tem a história que, na verdade, ele foi uma consulta que a Suzana, minha mulher, foi fazer, acho que no oculista, ou médico de ouvido, e ele tinha passado, logo depois de formado, ele tinha servido na Legião Francesa lá na Europa. Não sei se é na Etiópia ou na Argélia, provavelmente na Argélia, onde Paulo Freire foi exilado. Desenvolveu o método Paulo Freire, ele trabalhou com esse método Paulo Freire lá na Argélia. Aí pronto, conversando, tudinho, ele viu pelo sotaque, sabia que a gente era de longe, era um sotaque latino. Aí, por isso, começando a conversar, falamos que era brasileiro, aí ele perguntou, muito bom, vocês são da terra do Paulo Freire. Aí eu, como? Não conheço. Eu pensei que Paulo Freire fosse alguém. Não conhece? Aí pronto, me deram um carão desgraçado, porque eu não conhecia Paulo Freire. Ele era adepto. Foi lá que aí eu tive que começar a fazer a leitura dele para poder não passar outro vexame. Então, são esses aí. Então, tem a escola do Piaget, que Piaget é ótimo para trabalhar matemática nas séries iniciais, e o pessoal não trabalha Paulo Freire. Desculpe, Piaget. Não tem melhor do que ele para trabalhar a matemática nas séries iniciais. O Donald Schoen, porque o princípio da postura ferratiana é fazer com que o aluno seja reflexivo. Só que Donald Schoen não pensou no aluno reflexivo, pensou no professor reflexivo. O professor que pensa na ação. Mas eu estou trabalhando o aluno como um profissional daquela área de conhecimento.
Então, num certo ponto, ele está gerando conhecimento, ele funciona como professor para quando for discutir com seus colegas. Então, o que a gente quer, na realidade, é que o aluno seja proativo. E a melhor coisa para o aluno ser proativo é que ele seja reflexivo, ele faça a reflexão do que está fazendo na sua atividade. Aí o Donald Schoen são meus gurus. E os outros gurus, obviamente, a dona Michele, que eu trabalhei lá com ela, e o Gui, que eu trabalhei quando eu estava na França. A Michele é muito boa, tá certo? A Michele, a gente tem umas histórias engraçadas, que toda vez que, assim, mais ou menos todo o semestre, ela fazia um ou dois churrascos na casa dela. Aí mandava me avisar que tinha churrasco. E eu, por dever de ofício, eu tinha que chegar atrasado. Aí toda vez, claro, eu sou cearense, então o cearense dificilmente chega na hora nos campos. Só que às vezes tinha razão. A primeira vez que eu fui, a gente esqueceu de levar as flores, tinha que levar umas flores para entregar para a dona da casa. Era um jantar todo formal, com um bocado de gente do Instituto. Aí eu fui com a Suzana comprar as flores e não tinha GPS, eu me perdi. Aí, para chegar na casa dela, eu cheguei com 1 hora de atraso. Quando cheguei lá, estava o pessoal zangado, me xingando, porque eu não estava... Porque estava todo mundo com fome esperando por mim. Mas é assim mesmo, faz parte. Então, a Michelle é ótima. O Antônio, que é uma pessoa de computação, também é uma pessoa muito boa. Então, são pessoas que são amigos que eu convivi ao longo da minha vida por aí. Tá certo? Então, pode passar. Então, a sequência tem os princípios, que isso aí vai ser discutido ao longo do tempo, ao longo dos outros seminários, que hoje está na moda. Por exemplo, hoje, a semana passada, eu li um artigo, me perguntar qual foi, eu não sei, e onde foi que eu li também, eu não sei. Eu acho que eu botei na lista do Multimeios. A questão da simplificação, nem tanto. É uma corrente de professores, corrente de ensino, que estão achando que a gente deve simplificar as coisas que a gente faz. Ora, antes de mim, o Paulo Freire falava nisso, ensino bancário. Tá certo? Então, isso não tem nenhuma novidade para nós brasileiros. E aqui, para a FEDAT, simplifica, mas não precisa simplificar tanto, porque você precisa ter uma base de conhecimento para você crescer. Se você não tiver essa base de conhecimento que você possa crescer ou buscar onde está, você precisa ter uma base de conhecimento para crescer. Tá certo? Outra coisa é exercitar o erro. Tá certo? Se você tem um aluno que nunca erra, esse aluno está lascado. Tá certo? Que a gente que faz ciência, fazer ciência é você trabalhar em certeza. Você não faz ciência trabalhando certeza. Toda ciência se trabalha com certeza. Então, se você tem um problema que você quer ampliar, quer desenvolver, tá certo? Então, você trabalha com grau de certeza. Quando você começa com problemas, você tem um grau de certeza muito grande. Tá certo? Tanto que quando a Dina, quando vai fazer o doutorado dela, que está começando agora, ela está com um problema, acha que vai resolver o problema do mundo. Ela não está ainda com os graus de certeza devido. Na hora que ela começar a entrar na maturação da sequência FEDAT, ela vai começar a ter certeza que aquelas coisas que ela colocou vão funcionar ou não. Então, ela começa a ter um grau de certeza muito grande, começa a retirar as coisas de modo para trabalhar o possível. Tá certo? O possível que ela possa dar certeza naquela incerteza que ela tinha. Então, assim que a ciência viva. Tá certo? Gambiarra é aquela habilidade que você tem de resolver umas coisas em situações inusitadas. Tá certo? Com qualidade, mas para fazer gambiarra você tem que saber e tem que ter conhecimento. Tem que ter uma base prévia, tem que ter um platô, tem que ter uns subsussores que justifiquem você fazer a gambiarra para não levar choque. Ou para não dar problema depois. Então, tem que trabalhar com generalizações, com perguntas, por exemplo, trabalhar sempre com situações que você possa, situação generalizada, trabalhar sempre com situações, quando se for para os seus alunos, colocar situações que possam ser depois trabalhadas em outro contexto, não fique só aquela coisa amarrada, porque aí é um caso que a gente chama de instanciado, é um caso que não vai longe, você morre ali. É o caso da aritmética. A aritmética é 3 mais 2. 3 mais 2 é 5. Tá certo? Aí a álgebra não pega ali 3 mais 2, pega x mais y igual a 10. Quais são o x e o y que resolve isso daí? Aí tem uma quantidade bem grande. Tá certo? Então, uma reta passando pelo ponto 0, 1 ou ponto 0, tá certo? Fazendo 45 graus nos eixos. Então,
é isso que você vai fazer, tá certo? Então, essas são as coisas, e principalmente trabalhar o intuicionismo e o construtivismo piagetiano. Então, tem os princípios básicos. Passei aí, moça. Passei aí, Jéssica. Pronto, então tem essas palavras-chave, que é com elas que a gente trabalha quando você vai montar a sua dinâmica da sala, e tem os princípios básicos, que são a questão da imersão, que não adianta, a imersão é fundamental. Tem muita gente que diz que agora eu vou dar minha aula sem usar FEDAT, vou ser conservador. E aí dizer, amanhã eu vou dar minha aula sendo FEDAT. Isso é mentira. Isso é uma enrolação completa, porque não tem como. Você internaliza, tá certo? Então, tá aí, o máximo, enxugar o máximo que puder, evitar as perfumarias, isso é Paulo Freire. E é o que tem corrente de europeus agora que estão discutindo a questão do currículo, enxugar o mais que puder, tá certo? Mas isso é óbvio, tá certo? Isso é o quarto, fica com a essência, coisa francesa. Fique com a essência, o perfumezinho francês é desse tamanho, custa caríssimo, tá certo? O number 5, ele é desse tamanhozinho. Se você bota meia gota, você passa uma semana com o perfume cheirando. Não é aquele vidro desse tamanho que você compra, que você tem que passar 5, 6 vezes ao dia para ficar com o cheiro, porque logo evapora. Tá certo? Então, é sempre isso aí, sempre passa do geral para o particular. Então, essas questões nós vamos discutir ao longo desses seminários. São esses fundamentos que vão ser explicados quando forem trabalhar com detalhes cada ponto cada vértice do polígono FEDAT. Então, acho que Vamos lá para o primeiro slide, Jéssica. Bom, aí é o FEDAT. Tem uma história interessante que não sei se foi a Fernanda ou o Delmiro que mandou, tinha terminado um artigo, foi agora, ficou recente, coisa de 15, 20 dias. Aí mandaram, não, desculpe, foi a Joelma é próxima, né? Pronto. Então, lá na UES estão fazendo um livro de despedida do Jacques, e um dos capítulos estou lá com a Joelma. Aí foram fazer, tem uma professora que está fazendo a revisão. Depois eu fui descobrir que essa pessoa que está fazendo a revisão, na verdade, é minha prima. Tá certo? Aí ela ligou para mim perguntando: que diabo é isso? Eu estou fazendo a revisão de um livro da Joelma, e tem seu nome, e fala em FEDAT. Ela disse: que diabo é FEDAT? Quem é FEDAT? Pronto, eu fui dizer. Porque ela conhece os meninos. Eu fui dizer. É tão simples, não sabe o nome dos meus filhos, não? Junta aí. Legal. Então é isso. Acho que mas é o primeiro slide que eu pedi, viu, Jéssica? Pronto, é isso. Então eu espero que eu tenha dado uma introdução ao que a gente entende por polígono. Então, a função do polígono, a ideia do polígono é exatamente para as pessoas entenderem melhor, ter a visão melhor do que seja a sequência FEDAT e seu lugar em atividade de ensino, de pesquisa e de extensão. Tá certo? Beleza, professor. Agora eu queria saber se alguém quiser interagir. Exatamente, Maria. Vale ressaltar que a gente aqui, as nossas interações aqui, elas são livres. Pense como se a gente estivesse numa mesa, certo? Então, assim, fiquem à vontade para participar, né? Então, vamos aí, Marília. Gente, assim, uma dúvida sobre como é que vai se dar as atividades desse semestre. Já tinha feito a pergunta aí, e a Gina já me sinalizou aí. A gente vai ler os livros, né? Aqueles livros, não, porque como o professor tinha mostrado aí algumas pessoas, alguns teóricos, né? Eu pensei que a gente pudesse também ler aqueles livros aqui ou não sei. O Marília. E outra pergunta, só para concluir aqui. A outra pergunta, se vai ter alguma atividade direcionada no próprio Moodle, que eu sinto falta, às vezes, a gente interagir extra videoconferência, assim, e também uma discussão no fórum ou outras atividades que tem no próprio Moodle. Bem, Marília, a gente até então não tinha pensado em algo que fosse além das exposições e aprofundar, assim,
e das questões que a gente vai aprofundar aqui. Então, esse semestre nós pensamos em trabalhar a introdução ao polígono. Então, assim, a gente veio trabalhar o polígono. Então, com isso, nós vamos ter vários aspectos do polígono vão ser discutidos aqui, tá certo? Então, nós teremos Ana Cláudia, Silvia, Jéssica, Marcelo, muita gente que vai desbulhar mesmo o polígono, né? Não é isso, professor? Então, assim, aí a gente pode ser até como sugestão, depois ampliar ou ir além daqui, mas aqui a gente iria discutir e isso seria aberto para a interação de vocês, certo? Né? É isso daí. Porque a ideia da segunda é essa mesma, ou seja, a gente assiste as palestras, está interessado em aprofundar as discussões, aí você pega o palestrante, tem os contatos dele do dia, começam a fazer, a construir essa rede. Essa é a ideia do seminário, Marília. Mas a gente não tinha pensado mesmo de fazer isso não, né? Isso. Quem mais? Alguém quer mais participar, falar, perguntar, tirar dúvidas? Eu queria fazer aqui uma reflexão. Acho que eu estou falando demais. Se tiver, Dina, vocês me calem. Tá não, minha bichinha, tá não. Eu acho que isso foi muito boa, muito assim, esclarecedora, né? A tarde de hoje. Acho que a questão dos elementos do polígono, eles dão uma visão, né, bem detalhada da sequência. Dentro disso, Emília, eu queria só fazer aqui uma reflexão. Sempre os professores nós professores buscamos fundamentos, né, para as nossas práticas, acabamos pensando assim, como é que eu vou planejar, executar e avaliar os resultados, né? Se houve a aprendizagem realmente, como é que eu vou planejar para que realmente eu consiga aplicar esses fundamentos. Aí eu só faço a reflexão, você acredita que o polígono ele consegue fechar esses momentos desde o planejamento, a execução e a avaliação, ou esse não é o propósito, ou você considera que está tudo que esses elementos dão conta do processo de ensino nessa totalidade? Planejar, executar e avaliar, como é que você vê? Eu falo para a Hermine, falo para o grupo também, outra pessoa que queira fazer uma reflexão, ou que considera, ou que já sentiu falta. Será que tem algum elemento que a gente precisa fortalecer mais nessa discussão? Que a gente sente falta, olha, eu quero, né, como a Hermine, não é da noite para o dia, é uma prática que você vai incorporando devagarinho. Mas quando eu penso em ter, né, digamos, o meu ano de ensino, o meu semestre, um curso, a minha disciplina, dentro de uma postura fedatiana, quando eu começo a pensar em planejar, em preparar, né, as minhas aulas, quando eu penso na execução e quando eu penso em verificar se realmente houve aprendizagem dos meus alunos, será que os elementos que a gente já tem na sequência eles cobrem, eles nos auxiliam nesses 3 momentos do processo? Será que tem algum deles que a gente sente necessidade de que aqui no grupo mesmo a gente fortaleça mais, deixe mais claro, pesquise mais, detalhe mais? Aí eu estou colocando para o colega, estou colocando para o Hermine e estou colocando para o grupo. Como é que a gente vê isso? Elaine, quer falar? Sim, professor. Diga. Queria dizer que estou muito feliz em estar aqui participando dessa reunião, né, assistindo com vocês. A Mazé convocou a gente, viu, professor, do GTCOA, para estar aqui com vocês hoje. Eu estou pesquisando, o senhor sabe, né, sequência FEDAT em consonância com as metodologias ativas no ensino de matemática, e foi bastante, assim, clareou bastante o que eu estava aqui já na minha pesquisa, na minha cabeça, deu um direcionamento bacana. E faz muito tempo que eu não lhe vejo, né, professor? Estou muito satisfeita de estar aqui hoje, tá bom? Tá bom. Grande abraço. Mas quer ver, você bote aí, por favor, Jéssica, o slide 3. O 3, o 4. Esse. Pronto, mas isso daí é uma representação de como você vai trabalhar as metodologias ativas da Elaine com o professor. São coisas completamente diferentes. Tá certo?
Porque metodologias ativas não tem só uma, não. Tem umas carradas, tem um bocado. Então, você tem que definir, é esse que é o ponto, Elaine. Qual é a metodologia que você vai escrever? Eu estou respondendo você e a Mazé ao mesmo tempo. Quando você trabalha com metodologia ativa, você não pergunta, como diz a Mazé, como é que você prepara? Como é que você executa? E como é que você avalia? O expositor que faz isso, ninguém pergunta. Mas para mim é tão claro, porque, veja, suponhamos que você vai dar a sua aula, a primeira coisa que você faz é escolher o que é que eu vou trabalhar hoje com meus alunos, como eu mostrei naquele slide. Naquele slide. Mostra aí, Jéssica, por favor, o slide que tem a Vanise, acho que é a Vanise. Ó, pronto, está vendo aqui? Cadê? Daí, ó. Então, quando isso é montado, tá certo? Quando isso é montado, você tem em vista o que você quer explorar nessa atividade. Essa atividade é para explorar EAD na FACED. Então, para isso, você vai se preparar. Tá certo? Aí, se você quiser se preparar, tem várias metodologias ativas que você pode incorporar para se preparar. Tá certo? A sequência FEDAT, ela pede para você fazer uma análise, o platô. Na realidade, o nosso platô, que a gente trabalha, e análise ambiental. O nosso platô é para você se preparar. Qual é os subsussores que os alunos têm para me trabalhar esse conteúdo? Então, você começa a incorporar, que eu digo, começa a incorporar outras teorias que vai ser discutido ao longo do polígono. São outras teorias que você vai se valer para poder fazer. Por exemplo, você pega o Ausubel. A teoria do Ausubel não é 100%. A teoria do Ausubel não diz como é que o professor vai trabalhar na sala de aula. Diz que você tem que ir os subsussores. Aí ele não diz o seguinte, por exemplo. Sim, e se eu vou trabalhar com os alunos, aí ele manda pegar os subsussores, tá certo? Aí, vamos dizer que em determinado subsussor, aquele aluno não domina aquilo. Ele não diz como é que você vai fazer, tá certo? Ele não diz, por exemplo, que você vai pegar, como se faz muito no ensino de tecnologia, vamos fazer uma revisão e tirar os que vocês não sabem, tapar os buracos que vocês não sabem, para poder avançar. Ele não diz isso. E também não diz que você pode trabalhar e, na hora que aparecer o problema, você trabalha de uma forma mais direta, mais imediata, porque os alunos estão querendo aprender aquilo. Isso o Ausubel não diz. Mas a sequência FEDAT diz. Tá certo? Então, você vai atrás dessas pessoas que mexem com essas coisas para você fazer a preparação da sua aula. Mas não precisa não adianta pegar só isso, não, porque se você for trabalhar na educação infantil, até a quinta série, o professor, na realidade, não tem uma formação boa de matemática, não. Ele tem uma formação boa de fazer mediação, de fazer dinâmica da sala, mas a matemática ele não sabe. Ou ele sabe como receita. Então, ele tem que se preparar, aprender esses conteúdos de matemática, tá certo? Para poder saber o que vai explorar, o que vai perguntar ao aluno. Então, tem toda essa preparação. Tá certo? Então, você pode pegar várias metodologias, por exemplo, você pode pegar a engenharia didática, que não tem nada a ver com a gente, mas você pode pegar a engenharia didática e pegar as análises preliminares da engenharia didática para começar a preparar a sua aula. Então, tem todas essas coisas que você precisa incorporar ao arcabouço para você montar. Aí, como é que você avalia no final? Simples. Você faz a avaliação da forma que você faz normalmente. Aqui nessa disciplina que está aí, a gente faz a avaliação cumulativa. Cada módulo ele é avaliado. Cada ação, atividade que ele faz, ele é avaliado. Depois a gente faz o geral e tem avaliação final. Essa é a melhor que tem? Não sei, é a que a gente usa. Mas a melhor mesmo é quando chega no final do ano, compara teus alunos. Se você fez a avaliação igual do ano passado, compara o rendimento dos teus alunos agora e compara o rendimento dos alunos nos anos anteriores. Aí você vai dizer se você teve um ganho, teve um upgrade do desempenho do aluno ou não. Tá certo? Quer dizer, a gente não está inventando roda, não. São as formas. Como é que eu faço comparação? Comparação eu faço comparando.
Como é que eu sei que os alunos melhoraram? Agora, tem que ser uma comparação ética, uma comparação honesta. Tá certo? Eu posso dar exemplo, por exemplo, posso dar exemplo quando eu era chefe do departamento de matemática, nos anos 86 a 90, tá certo? Eu instituí lá o que eu chamava de provas, o ensino unificado. O que era o ensino unificado? A matemática, o Departamento de Matemática da UFC é quem mais oferece disciplinas para as graduações na UFC. Então, elas são divididas em 4 grandes áreas. Então, o que nós fizemos foi dividir em áreas e tinha os exames parciais e os exames finais. Nos exames iniciais, nos exames parciais, eram todos realizados tudo no mesmo dia. Por exemplo, a categoria 1, que era tecnologia, era realizado num dia. Exatas, matemática, física, química, biologia, geografia e computação, no mesmo dia. Tinha o pessoal da pesca, da agronomia, das agrárias e saúde. Era 4 grandes áreas. As provas eram realizadas todos no mesmo dia, com contextos e níveis de prova diferentes. Então, o que é que acontecia? Tinha um colega, não era difícil encontrar determinados alunos, de determinadas turmas, de determinados professores, que ele tinha os rendimentos fantásticos. Tá certo? Por quê? É o que eu estava falando pela Elaine. Porque o professor ia dar exatamente um vestibular. O vestibular tem aquelas provões, não tem? O vestibular tem aqueles provões em que a turma vai, antes da prova do vestibular, tem os provões que pegar os bisus que vai cair na prova. Então, tinha aula de véspera da prova, as provas eram no sábado, então quem tinha aula na quinta-feira ou na sexta-feira, tinha professor que, como já tinha visto a prova ser elaborada, tá certo? Então, ele simplesmente dava os bisus da prova. A sala dele ficava assim de gente, ó. Porque aluno também não é bobo, é muito mais esperto do que a gente imagina. Ele sabe que vai ter o bisu, então eles vão assistir o bisu. Tem outros que não dão o bisu, que a sala ficava esvaziada. Pronto, aí como é que tá certo? Então, aí essa avaliação, embora seja uma avaliação de forma regular, essa não é isenta de desvio. Essa não vale. Então, o que eu estava falando para a Elaine, repita, faça as avaliações. Época que eu dava aula na engenharia civil, época que eu dava aula na engenharia elétrica, o pessoal chegava e dizia para mim que queria aplicar a prova deles na minha turma, porque queria saber se realmente meus alunos eram melhores do que os dele. Eu não trabalhava regra, não trabalhava conceito e concepções. Né? Aí eu dizia, beleza, os meus alunos fazem as tuas provas, sem tempo para concluir, mas os teus alunos fazem as minhas provas sem tempo também para concluir. Nunca toparam, tá certo? Nunca toparam, porque eles viam que os dele iam se lascar. Tá certo? Porque minhas questões não era questão de aritmética, era questão de álgebra, questão que envolvia a reflexão do estudante. Envolvia o aluno pensar, refletir. Isso leva tempo. Enquanto que o deles era assim, considere isso aqui, faça essas contas. Olha, isso não é matemática sofisticada, isso é aritmética. Aritmetizando uma coisa que não era aritmetizada, tá certo? Pronto. Então, ou seja, então, para mim, a avaliação deu certo, você verifica o semestre passado, semestre anterior, ano passado, nesse mesmo conteúdo, veja como é que foi. Aí você tem que analisar o professor ser o mesmo, se não era. Mas, de todo modo, serve comparando para você comparar um com o outro. Tá certo? Aí você tem as comparações. Tá certo? Mas, de todo modo, eu acredito que o resultado seja melhor. Uhum. Agora, é exatamente como a gente faz. Por exemplo, o chat, a forma como a gente trabalha o chat, num ambiente à distância, que a Vivi colocou na sua tese de doutorado, é o que acontece quando nós vamos trabalhar com alunos
com a sequência FEDAT. Eles levam, normalmente, os alunos, aquilo que eu disse no começo, para trabalhar essa postura nova, eu falei em AD, né? Ambiente virtual, né? Mas a mesma coisa, se o aluno está acostumado a ele ser o receptor de conhecimento e não construtor de conhecimento, tá certo? Porque na sequência FEDAT a gente quer que o aluno seja o construtor de conhecimento e não o receptor. E o professor ajuda a esse conhecimento, a esse saber de conhecimento passarem para ele. Então, se a gente quer isso, e o aluno está com 15, 20 anos acostumado a ser tratado do jeito, isso é Skinner. Como é que chama, Silvia, aquele ratinho que a gente desensibiliza, que fica condicionado? Ensino-resposta, né? Estímulo-resposta. Né? É Skinner, né? Sim. Pois é, então você precisa desensibilizar, precisa mudar a postura dele, o comportamento dele. Na minha disciplina, eu levo pelo menos 2 meses para poder limpar, fazer a lavagem cerebral, digamos, entre aspas, lavagem cerebral do estudante, para dizer que ele tem direito, ele pode falar. Isso está acontecendo na EAD que eu e Liz estamos coordenando. Depois de 15 anos, os alunos estão sentindo que tem vez, que tem voz, porque tem o Hermínio e a Liz que recebe, que é a nossa postura de trabalho. Então, pergunto, por que não vem falar comigo? Por que vai contigo? Ela vem falar comigo porque ele sabe que eles têm resposta, ele tem respaldo de fazer as perguntas e sabe que vão ser atendidos. Pode estar errado. Se estiver errado, recebe uma palavra que está errado. Se não estiver certo, é o outro que fez besteira que tem que responder. Então, é isso que tem que ser feito, é isso que a gente faz. Então, no chat da Vivi, quando a gente aplica chat, por exemplo, nessa disciplina que está aqui, a gente tem 2 chats. Tem 2 chats e tem e 2 webinários. Por que a gente tem 2 chats? Porque o primeiro chat o aluno vai dizer que é chato, aí depois que ele reflete sobre o chat, ele vai sentir no segundo que o chat não é tão chato assim como ele disse que era, porque ele começa a ter mudança de comportamento, mudança de atitude, e ele vai ver que ele é voz. Então, na realidade, a sequência FEDAT que faz isso, é mostrar que o aluno não é, no bom sentido, não é passivo, ele é uma pessoa, um agente ativo, no bom sentido, evidentemente. Não é o sentido da Dina, mas no bom sentido, que ele é uma pessoa que é proativa, ele toma atitudes, ele recebe o que pode tomar de atitude. É isso que eu acho que é a sequência. O que era, Silvia? Silvinha levantou o braço, a mão aí também. Quem? Silvia. Eu, bem rapidinho. Mas não é só que eu acho que vai ser bem legal esse semestre, a gente se debruçar em cada vértice, porque muitas vezes o desenho que tem, né, é um desenho didático, mas que por detrás desse desenho tem todas as concepções. Então é difícil a gente explicar, né, num desenho só, todo o arcabouço e a fundamentação da postura fedatiana, né? Então, assim, eu acho que a gente... Bote o desenho do triângulo. Aí eu acho que a gente trabalhando em cada vértice, a gente vai construir, porque a avaliação, ela vai ser a partir dessa postura, né? Quando eu, numa tomada de posição, eu trago os elementos, eu trago uma pergunta, eu trago uma atividade, eu trago um chat, é fundamentado na toda a postura. Então, eu acho que vai ser legal a gente se debruçar em cada elemento para a gente realmente perceber isso tudo funcionando. Como a gente está no fórum invertido, Silvia, eu tinha uma pergunta para te fazer. Jéssica, bota aí o slide número 3. Maria, não quero pergunta, não. Cheio de problema, professor. Já dando um spoiler, Silvia vai ser uma das que vai, né, participar aqui conosco. Não, eu queria perguntar isso aqui. Jéssica, Dani, eu, ACM e Silvia estamos desenvolvendo esse polígono, né? Quantas vezes tu desenhou esse polígono e teve que desmanchar, Silvia? Ah, meu filho, olhe, entrar na cabeça desse homem, minha gente, eu e Jéssica, Dani e ACM... Não é na cabeça, não. Várias vezes. Isso, é porque foram umas 500 vezes que teve que refazer. Porque mas é maturação, é debruçamento, é maturação, é construção do conhecimento, leva tempo.
Então, até chegar o desenho que a gente achou, que o consenso deu como definitivo, quer dizer, eles me convenceram de umas coisas, eu convenci de outras, até esse momento, é um momento de construção. Então, você tem que refaz, se apurrinha. A Jéssica deixou de fazer o desenho, aí a Silvia começou a fazer, depois a Dani pegou, porque não aguentava mais refazer o que estava feito. Não foi assim? Então, mas esse é um processo de maturação. Tá aí o desenho. E a gente também fez junto, e acho interessante, assim, que é uma construção coletiva, né, do multimeios, assim, não é de uma cabeça só, né, e nem é só do professor Hermínio, acaba que o conhecimento ele vai se transformando para todo mundo, né, acho que essa possibilidade que a gente tem no multimeios é bem diferencial de outros trabalhos, que às vezes trabalha ali num, né, meio solitário, né, e a gente consegue aqui trabalhar junto. E uma coisa, Silvia, que para fazer isso, tem todo, é o que você falou, tem todo um arcabouço teórico por trás. Aquelas pessoas que eu citei, você tem que entender bem a obra deles. Se você quiser entender o polígono, você tem que entender o que está lá. Então, não é simplesmente pegar o desenho e botar e citar que vai funcionar. Não vai funcionar. Porque, como o Rogério disse, isso é questão de imersão pedagógica. E a imersão pedagógica leva tempo. Precisa ler, reler, desmanchar a leitura, começar outras coisas que não tem nada a ver, para você fazer a imersão adequada. Então, para mim, como eu falo, a sequência FEDAT é simples de falar, não tem muito o que fazer, mas o que está por trás é todo um arcabouço teórico muito puxado, muito pesado. Então, precisa muita leitura, não é simplesmente assistir uma aula, assistir uma exposição e achar que está o bambambam. Não, é muita leitura que tem que fazer, é muito estudo. Tá certo? E a grande sacada da gente, isso aí não é novidade, a grande sacada foi fazer o que a Michele não fez, fazer o que o Lacasse não fez, o que o Polia não fez. Focaram na matemática. O Brossot focou na matemática. Nós não focamos na matemática. Eu tive sorte, porque eles continuam no mesmo local de trabalho. Eu tive sorte. Quando eu fui para a França, eu tinha as concepções da sequência FEDAT toda pronta para o ensino de matemática, tanto que até aquela data eu só trabalhava com ensino de matemática. O material que o grupo FEDAT, tudo essas coisas, dos anos 90, final dos anos 90, foram todos com ensino de matemática. Quando eu voltei da França, aí foi que eu comecei, aí foi quando eu realmente acentuei a minha ida para a educação. Está travando? Hã? Eu? Eu travando? É, porque eu acho que tá travando, mas está de boa. Tá? Pronto. Vocês estão escutando? Então, eu tive uma sorte boa, porque quando eu voltei da França, eu voltei como aposentado da UFC, mas a Faculdade de Educação me abriu as portas para me trabalhar com tecnologias digitais. E o que eu fiz com tecnologias digitais? Empurrei a sequência FEDAT que estava concebida. Por quê? Porque tecnologia digital tem tudo a ver com matemática, vai trabalhar com raciocínio virtual, com virtualidade, no sentido do Pierre Levy. Tá certo? Pronto, aí foi aparecendo jornalismo, televisão, medicina, foi aparecendo as outras áreas, porque eu estava num local que tinha gente que tinha outros interesses que não era matemática. Pronto, eu tive sorte, por isso que ela conseguia evoluir, até trabalhar com, por exemplo, a Silvia trabalha com MMC, que não é mínimo múltiplo comum. Né, Silvia? O MMC do Silvia é outra coisa, uma doença é outra coisa que a Silvia trabalha, tá certo? Com desenvolvimento cognitivo. Ou seja, ela se aplica. Se eu tivesse ficado só na matemática, isso aí a Silvia ia talvez procurar o Piaget ou o Ausubel. Isso. Ou nem procurasse, né, Silvia? Professor. Não é tanto que o senhor é a professora Suzana. Isso. E viva aí nas... Mais algumas coisas. Pronto. Então, acho que é isso. Mais alguém, mais alguma dúvida para que a gente possa dar continuidade, porque nós ainda temos novas atrações. Então, vamos lá, né? Então, desde já, muito obrigada, professor, por mais uma vez estarmos aqui com a gente. Eu acho que nós estamos aqui, eu acho que é fruto da teimosia das coisas do senhor, de sair da matemática e desbravar esse mundão aí, né? Então,
Mas para isso. Eu quero saber quais são as novidades. As novidades é que, já anunciando, né, a nossa próxima atração, né, nós teremos professor versus professor Fedatiano, o papel do ator mediador do Polígono Fedati. Então, para isso, nós iremos convidar a Joelma para apresentar um pouco, discutir, né, dissertar um pouco sobre essa temática, né, que está dentro, né, ligado inteiramente com o polígono. Então, essas são as vertentes. Nós temos um cronograma, nós iremos mudar a programação desse semestre. Nossos encontros não serão mais semanais, mas quinzenais, né? Então, já é uma mudança, mas estaremos no dia 25/4, no mesmo horário, de 15 às... 25/4, semana que vem, não? Né? Oxe, meu Deus, foi porque nós alteramos, gente, mas deixa aí. Mas vamos lá. Então a Joelma não vai ser dia 25. Vai ser no dia 25 na próxima semana. Não vai ser mais semanal. Uhum. Mas tem semana que tem, mas às vezes tem semanas seguidas. Não, né? Essa que é a regra. Mas a gente vai informando nos grupos, né? Tem vários memes para ir poder, mas, ou seja, a nossa previsão é que seja de 15 dias, né? Atendendo a nossa programação e o nosso cronograma. E para isso também, né? Além da apresentação da Jaemo, nós vamos contar com mais uma atividade cultural, ou seja, uma vez MM Cultural, né? Novamente com a Luana, né? Então, roda aí. Roda aí, Jéssica. Espera aí, devagar, para não travar de novo. Tá bem. Como é que pode, o computador travando, né? Professor, porque ninguém disse que aqui era gelado. Eu estou aqui com os dedos, o nariz, tudo gelado. Que sala mais gelada é essa? Aí... Sim, tá tudo engelhado. Esse Fedatinho parece um boneco de neve, né? O Fedatinho. Eu já tentei tirar a blusa aqui, mas não dá, não. Mas vamos lá. MM Cultural aí, novamente, com Luana Wilson. Então, reforçando, obrigada, Luana, pela sua participação, reforçando, certo, que nós estamos aí abertos para novos inscritos para contemplar, né, nos presentear com essa arte, né, com essa cultura, com esse momento cultural do MM. E aí vamos encerrando, caminhando para os nossos últimos momentos, né? Desde já agradeço a todos que ficaram até agora e que participaram, né, conosco. Roda a vinheta aí, né, para que a gente possa encerrar com chave de ouro essa nossa abertura, né, do semestre. Roda a vinheta, Jéssica. Não. Aqui, o professor está sem um fone. Pronto, os créditos, né? Pronto.
Então, gente, um beijo e até a próxima semana. Tchau.